que você, quando está ilegal no país, não deixa de ser um crime. E isso dá asas para que as autoridades tratem você como um criminoso. Boas, pessoal! Muito bom dia, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. E se você chegou agora nesse canal, inscreva-se e deixe um comentário sobre o vídeo de hoje, que vai ser bem bacana. Como vocês viram no comecinho do vídeo, eu fiz uma participação semana passada no programa Tem a Palavra, do Vitor Hugo e toda essa equipe da RTP África. Foi muito bacana, agradeço todo o convite. Foi muito bem recebido lá, pessoal muito simpático. E o objetivo era dar a minha opinião, né? O Vitor e sua equipe encontraram o meu canal, aquele vídeo, o meu vídeo que tá muito forte no YouTube, né? Que é não sei se você viu esse vídeo, vou deixar aqui embaixo também. Eles encontraram esse vídeo dando minha opinião sobre a questão da deportação dos brasileiros dos Estados Unidos. Então convidaram para eu também falar ao vivo. Esse programa acontece ao vivo toda quarta-feira às 10 da manhã, tá? Então semana passada eu fui lá na RTP em Lisboa e participei. Primeiro ponto, quero agradecer a RTP e toda essa equipe, o Vitor Hugo também pelo convite. Espero poder voltar, né, mais algumas vezes para dar a minha opinião sobre outros assuntos também. Mas eu vou deixar aqui embaixo o link diretamente de todo esse programa, foi 1h30, ok? Que está no próprio site da RTP, para você ver todo o programa, que vale muito a pena, porque não tem só a minha opinião, tem a opinião de várias outras pessoas interessantes também, do público, tá? Até para você entender todo o contexto do programa. Claro que aqui eu vou mostrar só o que eu falei, porque o programa foi 1h30, se eu fosse fazer um react de um programa de 1h30, ia virar um vídeo de 3 horas, tá? E o objetivo desse react meu aqui é só acrescentar alguns pontos que eu não consegui falar na hora, porque é normal, eu não sabia o que o Vitor ia perguntar. E depois, vendo aquilo que foi falado, não só aquilo que eu falei, mas aquilo que foi falado no geral, se eu fosse voltar para fazer novamente o programa, eu provavelmente diria mais algumas coisas e acrescentaria mais algumas coisas, tá? Então o objetivo aqui é justamente vocês verem um pouquinho do que aconteceu e também eu acrescentar ou reagir a algumas coisas que foram faladas, tá bom? Então acompanha aí. Ora viva, muito bom dia, sejam bem-vindos. Este é o Tem a Palavra, edição semanal, sempre neste dia, horário e também canal de televisão. Uma das principais promessas de campanha de Donald Trump durante a eleição do ano passado já está a ser cumprida. Na última sexta-feira, os Estados Unidos da América começaram a deportar imigrantes que não têm permissão de estar no país. É nos Estados Unidos onde existe a maior comunidade de imigrantes cabo-verdianos, mas é também por lá onde o número de angolanos que fogem do país devido à situação económica e social tem estado a aumentar. As deportações de brasileiros e colombianos em condições humilhantes têm marcado a atualidade nesses países e que deixa em angústia e revolta os milhões de outros cidadãos que aguardam pela legalização, muitos há muitos anos, dentre eles, claro, homens e mulheres dos países africanos da expressão portuguesa. Este é o tema da semana, a deportação de imigrantes dos Estados Unidos da América. Convido-o a participar enviando o seu comentário por mensagem ou peça que nós liguemos para si. O nosso número WhatsApp para se inscrever é o 00351 962 494 543. Convidamos por videochamada Carlos Silva, é da Associação Soul for Community e diretor de programas da Associação Cabo-Verdiana em Brockton, Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Ali Jamal é professor e investigador, vai se juntar ao programa ao longo desta edição, naturalmente, a partir de Maputo, em Moçambique. O mesmo vai acontecer com Lukombo Nzatuzola, sociólogo que vai se juntar a nós a partir de Luanda, a capital angolana. Aqui nos estúdios temos André Oliveira, é brasileiro, empresário e youtuber. Vive em Portugal há mais de 20 anos. Portanto, aos dois, por enquanto, a nossa saudação muito especial. André, eu começo por si, precisamente por tudo aquilo que nós fomos acompanhando, e eu tive também o gosto de acompanhar os seus vídeos no YouTube. Pergunto, a deportação de imigrantes é o tema desta semana. Fez soar os alarmes pela forma como os brasileiros e colombianos foram deportados, ou que outros aspectos contribuíram para que, de facto, o mundo prestasse atenção ao que Donald Trump está a fazer? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu entendo a sua pergunta, mas é importante lembrarmos uma questão também que tem que ser colocada.
As pessoas, quando se colocam num outro país, numa situação irregular e ilegal, mais ilegal, elas têm que entender que existem consequências. Aquelas imagens dos brasileiros chegando é muito chocante, ainda mais porque são algemados pernas, pés e as mãos, né? Mas também, por um lado, temos que entender que você, quando está ilegal no país, não deixa de ser um crime. E isso dá asas para que as autoridades tratem você como um criminoso. E isso acaba por também ter algumas consequências. É lógico que eu acredito que Trump, o que quer com aquelas imagens é chocar, justamente para passar uma mensagem a quem está pensando fazer o mesmo. Na minha visão, é muito mais isso. Ele tem muito essa retórica do choque, do combate, né? Como ele faz as coisas. Eu acho que tem muito mais a ver com isso. André, a democracia é ou não também o respeito pelos direitos humanos, e sendo os Estados Unidos considerados um dos países, né? Exatamente, da democracia, o que é que nos esperava uma atitude completamente diferente, mais humanizada na forma como os migrantes estão a ser tratados? Sem dúvida nenhuma, eu acredito nisso. Mas também entendo que possam ter que utilizar algumas formas mais chocantes como essa, até porque eu não sei muito bem se dizem algumas pessoas, na imprensa também, que algumas daquelas pessoas que estavam naquele avião eram criminosas e algumas já estavam mesmo já presas nos Estados Unidos. E também houve um outro rumor que houve uma certa rebelião dentro do avião e que eles tiveram que tomar essa medida. Eu não estou justificando nada, pelo amor de Deus. Eu acho que sim, os direitos humanos têm que ser, logicamente, olhados nessa questão. Mas, volto a insistir, as pessoas, quando se colocam nessa situação, elas não deixam de estar cometendo um crime. E um crime, a polícia tem as suas formas de agir contra isso. E vamos também fazer uma análise relativamente à questão do direito internacional, olhar para a posição dos Estados Unidos versus o que acontece, por exemplo, aqui pela Europa, na forma como são tratados também os próprios migrantes. Como vocês viram nessa primeira parte, o Victor foca muito na questão de como esses brasileiros e também os colombianos chegaram nos seus países, né? E também ele chama atenção para a questão humanitária, dos direitos humanos, etc. Só para acrescentar aqui algumas coisas, primeiro, eu acabei por não responder a pergunta do Victor, porque ele fez, basicamente, ele fez duas perguntas em uma pergunta só, e eu foquei muito na última, né? Mas respondendo a questão dele, é justamente a forma como ele pergunta, ou seja, o que é que soou os alarmes, né? Por que é que soou os alarmes, né? Na verdade, eu acho que o objetivo do Trump sempre foi esse, foi chamar a atenção, soar os alarmes para as pessoas que estão pensando ainda fazer, porque a gente sabe que provavelmente semana passada ou semana retrasada, essa semana ainda tem gente que se preparou. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas, né, porque quem faz um planejamento de imigração faz com no mínimo 2, 3, 5 meses, um ano. Então, nesse meio tempo deve ter muita gente que estava aí ao ponto de ir, né, e de repente vê aquelas imagens e fala, uau, pera, parei, né, não vou fazer nada, né. E depois o segundo ponto que o Victor chama atenção e muito bem é a questão dos direitos humanos, que eu acho que eu respondi bem, mas de alguma forma também, se eu pudesse acrescentar, e agora que nós estamos aqui partilhando o vídeo, o que eu diria, dando um exemplo, vamos imaginar que eu faça alguma coisa errada aqui em Portugal, né? E aí a justiça me trate diferente por eu ser uma minoria. Então, se um americano também é algemado porque faz alguma coisa errada, né? Por que não um imigrante que está ilegal no país não pode ser algemado? Entende? Vocês vão ver que numa parte eu participei de 4 partes, né? Uma delas eu falo sobre você infantilizar, né, a imigração ou achar que a gente possa ver imigração, ainda mais imigração ilegal, de uma forma infantilizada, né? Não faz sentido. Se os americanos, como eu falei, são algemados quando cometem um crime, por que não o imigrante não seria? Eu não estou defendendo tortura, eu não estou defendendo não ter uma forma humana de se fazer as coisas, mas sinceramente não me choca tanto ver alguém que está fazendo uma coisa errada ser algemado, né? Eu volto a dizer, se eu fizer alguma coisa errada aqui em Portugal e a polícia me algemar, não vai algemar porque eu sou brasileiro, porque eu faço parte de uma minoria, e eu não deveria ter um tratamento diferenciado porque eu faço parte de uma minoria de imigrantes ou de brasileiros,
tá? É isso. Mas eu acho que o Vitor fez muito bem. O papel dele ali, no fundo, é fazer as perguntas e perguntas que também, de alguma forma, desafiem a pessoa que está ali. Então, acho que ele fez muito bem de colocar esse ponto. Vamos continuar. É sobre essa questão, a forma e o tratamento com que os Estados Unidos estão a dar aos imigrantes, que nós vamos continuar também a falar. Já se vai juntar a nós o Dr. Ali Jamal, que é professor universitário e também investigador moçambicano, a partir de Moçambique, para nos ajudar a fazer uma leitura também diferente, noutro prisma, sobre este assunto. André, eu pergunto o seguinte: o número de brasileiros deportados dos Estados Unidos da América tem estado a subir. No ano passado foram mais de 16% em relação aos anos anteriores. Que lições é que o Brasil tem estado a tirar de tudo isto, do ponto de vista da deportação dos seus cidadãos que chegam de forma ilegal nos Estados Unidos? Eu acredito que a lição que eles deveriam tirar, ainda mais os políticos, era de melhorar o Brasil. Se o Brasil melhorasse, a África também, muitas dessas pessoas não sairiam do Brasil. As pessoas imigram porque estão numa situação complicada. Eu até falei nesse meu vídeo no canal do YouTube que, de alguma forma, o brasileiro também é um pouquinho... É um refugiado, né, aqui em Portugal, em qualquer país do mundo, porque lá há muito crime, né, há uma dificuldade de você crescer, de você se desenvolver, então você tem que ir para um outro país. Então, acho que a lição maior seria essa. Vamos melhorar o Brasil, vamos melhorar a África, para que as pessoas não saiam do Brasil por necessidade. Saiam porque eu quero estudar. Ou seja, muitas vezes a saída por necessidade acaba por fazê-los sair de forma ilegal. De forma desesperada. Desesperada? Eu entendo que as pessoas têm sonhos e têm filhos e querem fazer o melhor. Mas aí saem dessa forma desesperada. Ou seja, André, o que se está a verificar é que se está diante do efeito de uma causa que deve ser resolvida internamente pelos políticos. Internamente. Eu falo isso muito nesse meu canal, que é, se o Brasil é a nona potência no mundo, o Brasil é super rico, só que lá dentro as coisas não funcionam, né? A política, como vocês sabem, e a África também é um pouquinho isso, infelizmente. E se as coisas melhorassem, eu acredito que metade dos brasileiros até voltavam para o Brasil e muitos não saíam. Isso é fato. E quem saía para estudar, para viajar, para curtir. Eu vou viver um tempo na Europa, vou viver um pouco nos Estados Unidos. Mas não é essa a realidade. A realidade é um desespero. E esse desespero faz com que as pessoas tomem medidas como essa. Agora, os serviços de imigração e alfândegas dizem que a detenção e deportação de estrangeiros considerados prejudiciais asseguram investigações ligadas à segurança nacional. Qual poderá ser o impacto no país? Pergunto, do seu ponto de vista. Muitos poderão ser levados por arrasto nesta leva? Sem dúvida, sem dúvida. É o que falou aqui o nosso convidado, ou seja, se você está num local onde você sabe que tem pessoas já estão sinalizadas, são criminosos naquele país, e você vai estar naquele café, naquele bar, você vai junto, não é? Então, é muito importante que as pessoas entendam, mais uma vez eu vou repetir, que existe uma investigação criminal e as pessoas estão sendo procuradas, né? E se você não é criminoso, mas você está ilegal, fique afastado. Muita gente vai vir por arrasto. Mas os Estados não podem, os Estados Unidos, uma potência com o nível de organização tecnológica e por aí fora, não deveria ter uma forma diferente de diferenciar um caso do outro e não terem pessoas com um nível de cadastro ou na situação de ilegalidade, como se pensa, também serem levadas por arrasto nestas medidas? O que eu vou dizer, vou parecer um pouquinho o advogado do Trump, mas não sou, pelo amor de Deus, não me levem a mal. Mas, na verdade, em termos jurídicos, todos cometeram um crime. Porque se você está ilegal, você está cometendo um crime. Aqui em Portugal também. Se você está ilegal, você está cometendo um crime. A forma como a coisa é tratada aqui é diferente. Sim. São crimes diferentes, lógico. Quem assassinou uma pessoa é diferente do ilegal que está trabalhando e até desconta para a segurança social. Mas não deixa de ser um crime. Sim, o que hoje, por causa deste assunto todo, traz-se à colação também a questão da própria família de Donald Trump, que chegou aos Estados Unidos na década de 30. Os pais eram também imigrantes e ilegais. Sim. Portanto, não há aqui também a perspectiva de que os migrantes têm estado a contribuir para o desenvolvimento dos países? Os países poderiam legalizar quem já lá está e evitar a entrada de muitos mais na condição de ilegais? Concordo com você, mas eu volto a dizer, o Trump ele quer dar um exemplo agora. Vamos para tanto que você viu que ele parou a máquina, os apoios também a ONGs, etc. Ele parou tudo. Vamos agora estruturar, né? E acho que é esse exemplo que ele quer dar. Nessa segunda parte, o Vitor fez uma pergunta bem inteligente, que eu gostei bastante, sobre que lições
que o Brasil, é claro que ele colocou o Brasil e eu acabei por responder daquilo que vem do meu coração, que eu acho isso desde sempre, ou seja, se o Brasil melhorasse, muito provavelmente muitas pessoas, eu não digo que eu não sairia, eu saí do Brasil, quem acompanha o canal há muitos anos, que viu meus vídeos antigos, sabe que eu não saí do Brasil só por uma questão financeira, ou que eu estava mal, etc. Eu saí também por uma aventura, eu saí do Brasil a primeira vez com 26, mas depois saí com 32, a minha ideia era ficar pela Europa, dar uma volta, morar na França, Portugal, Espanha, não sei o quê, mas eu hoje, trabalhando com a imigração, trabalhando com venda de imóveis, trabalhando diretamente com famílias que estão saindo do Brasil, vejo que as pessoas já não saem tanto com esse objetivo, saem fugindo de uma situação no Brasil, que no caso, se você perguntar para 10 brasileiros, 11 vão dizer que saem do Brasil provavelmente por causa da violência, né? Ainda mais quem tem família e filhos. Uma coisa interessante são pessoas que têm, por exemplo, filhos com 14, 15 anos que sabem que eles vão começar agora a sair à noite, né? A baladinha, etc. Todos dizem, André, eu morro de medo dessa situação, né? Eu sei que eu não vou dormir, né, quando ele sai à noite, entendeu? É claro que o Brasil é muito grande, existe ainda algumas cidades que não é assim tão violento, imagino que sim, mas de forma geral a coisa é muito complicada, né? Eu fui muito criticado, eu coloquei uma parte dessa entrevista no meu Instagram e fui muito criticado dizendo que onde é que você inventou essa história que o brasileiro é uma espécie de refugiado? Olha, vamos lá. O refugiado, né, aliás, depois ele faz essa pergunta, é muito interessante, né, ele faz uma comparação sobre as pessoas que estão fugindo da guerra do Congo ou de alguma guerra e que procuram asilo num outro país, né? Mas se você for pensar, um país que tem 60, 70 mil homicídios por ano, não é uma guerra civil, não é uma mini guerra civil, não é? Um país que basicamente, a saúde pública não funciona, ponto, não funciona. A escola pública está sucateada. Não sei, de alguma forma, claro que não é um refugiado no sentido da palavra, né? Alguém que foge da Ucrânia ou da Líbia ou desses países que agora estão em guerra, do Congo, por exemplo, sim, a gente pode classificá-lo como refugiado. O brasileiro não sai nesse estatuto de refugiado, mas alguém que está fugindo de uma cidade onde o índice de violência é altíssimo, não deixa de ser um refugiado, né? Então, a gente não pode fechar os olhos para essa situação, sabe? E acabei também colocando um pouquinho minha opinião em relação a isso, e eu acho que, de alguma forma também, não deixa de ser não é um exagero da minha parte dizer isso, tá bom? Mas, enfim, depois eu quero que vocês comentem aqui embaixo, né? Vão comentando à medida que eu vou fazendo aqui os comentários, que vocês vão vendo também a reportagem. Volto a alertar, é muito importante que vocês vejam a matéria toda, né? Está aqui embaixo o link para vocês também acompanharem no site direto da RTP. Vamos continuar, ver a terceira parte. Bem, eu gostava aqui de olhar para uma questão que foi trazida também, foi levantada, na verdade, por esses dias no Brasil. O governo do Brasil condenou os Estados Unidos da América no passado sábado pelo flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Eu pergunto, André, quem é que pode travar Donald Trump? Ninguém. Acho que ninguém. Um povo que tem um PIB daquele tamanho, é muito difícil você... É uma coisa, um gatinho e um leão, né? Então, na verdade, por mais que o Lula, obviamente, fez certo em falar que aquele foi um tratamento desumano, etc., o Trump não vai ouvi-lo. Aliás, houve uma entrevista com o Trump, você chegou a ver isso, que uma repórter brasileira perguntou se o Trump e tal, ele falou assim, olha, senhor. vocês precisam mais de nós do que nós de vocês, né? Aí essa imposição, é chamado no Brasil o peito do Trump, né? Ele é um pombo, né? Somos enormes. Então, acho muito difícil. Hoje o mundo está-se a posicionar aquilo que os estrategas da política dizem que é a geopolítica diferente, com o multilateralismo, mas o Brasil tem um peso muito grande nos BRICS, não é? Onde está a Rússia, onde está a China, onde vão estando outras grandes potências. Portanto, esta percepção do gato e do leão, o Brasil não pode aproveitar este seu posicionamento geoestratégico nos BRICS
para exercer uma influência contra os Estados Unidos, no sentido de mudar aqui o rosto da forma como Trump está a dar um tratamento aos imigrantes? Talvez, mas com o Biden acho que seria mais fácil, né? Porque o Biden tem a mesma forma política de pensar, mais ou menos que o Lula e etc., mais à esquerda, etc. O Trump, ele é bem mais à direita. E vamos supor que fosse Bolsonaro neste momento na presidência brasileira. Eu acho que haveria uma aproximação diferente. E não estou defendendo Bolsonaro nem Lula, estou dizendo em termos políticos, né? A ideologia política realmente aqui influencia muito, eu acho, né? Então você vê que você tem nos BRICS a Índia, a China, né? Tudo meio mais para a esquerda, uma esquerda até mais radical. E o Trump é totalmente contra isso, ele fala claramente que é totalmente contra isso. Temos a questão do dólar, o dólar está perdendo força no mercado, eles querem colocar uma moeda do BRICS para ver se derruba o dólar como moeda mundial. Quer dizer, o Trump não vai permitir isso. Tanto que ele proibiu justamente existir a moeda digital americana para não acontecer isso. Ele quer reforçar o dólar. Então ele vai esmagar quem quiser destruir o dólar. E o Brasil é um país... Nós sabemos que os Estados Unidos têm posicionamentos diferentes relativamente aos países do continente americano. Uma coisa é a forma como os Estados Unidos trata a Colômbia, outra coisa é como trata, por exemplo, o México. Perante este quadro, você acha que se os demais países da América do Norte e do Sul se juntarem, Donald Trump pode tornar-se mais brando? E vale a pena dizer aqui também o seguinte: o ministro da Justiça brasileiro, Ricardo Lewandowski, disse que sim. A reação do Brasil diante dessas deportações foi sóbria, já que não deseja provocar o governo americano. Isso, dito em outras palavras, tudo bem, aceitamos, né? O que podemos fazer? Eu acho que o Brasil é um pouco como a Ucrânia, é o celeiro do mundo em termos de comida. O Brasil contribui muito para a comida mundial, etc. Tem a sua força, né? Em termos de petróleo, etc. Mas força política, ainda mais com esse governo do Lula, ele não tem força nenhuma com o Trump. Mas e agora como é que vai ser, como é que acha que será a vida destes migrantes que regressam? De que forma é que o Brasil poderá ajudá-los na sua reintegração? Eventualmente há muita gente que já esteja fora do país durante muitos tempo. Anos. O Brasil tem uma situação agora com a economia aqui num ponto de alguma instabilidade, se pode assim dizer. Qual é que você acha que será a reinserção destes cidadãos? Terá uma ajuda do governo ou o governo vai descartá-los completamente? E qual poderá ser o impacto na economia do país? Eu acredito que o governo vai apoiá-los até um certo limite, né? Por um lado também, como nós vimos, há alguns indivíduos que eram criminosos lá, não sei como é que isso vai ser visto. Teve até um que parece que chegou no Brasil e foi meio solto, lá já estava preso. Quer dizer, isso é tudo muito complicado, né? Porque também, acho que em termos humanos, o Brasil tem que recebê-los e dar força, né? Por outro lado, quem é quem ali? Isso é muito complicado. Na terceira parte, há alguns pontos importantes, como vocês viram aqui, que eu queria comentar. Primeiro, de nenhuma forma eu estou aqui nem justificando e nem defendendo nem Bolsonaro, nem Lula, nem Biden, nem Trump. Canso de dizer para vocês que eu adoro política, mas não sou fã de nenhum político, não defendo político, né? Adoraria defender um político que eu sentisse de coração que era uma pessoa séria, né? Que tivesse um partido sério, uma forma séria de pensar. Eu espero um dia encontrar isso, tá? Mas não estou aqui defendendo ninguém. O que eu quis dizer foi o BRICS, que força que tem. Se você juntar o PIB dos BRICS perto do PIB americano, é piada, né? Se você juntar a força militar dos Estados Unidos, né, também é uma piada, tá? No fundo, os Estados Unidos acabam sempre colocando a sua força na própria economia, né? A gente fala que é a força da bala, né? Porque no fundo não deixa de ser uma economia com o dólar que manda em todo o mercado, e eles não querem perder essa capacidade da moeda de troca mundial ser o dólar, né? Então acabam que eles logicamente utilizam essa energia, essa força militar, não diretamente nos países, mas existe aí uma ideia muito clara da força que é os Estados Unidos economicamente e militarmente, né? Então, o BRICS peitar isso
Acho pouco provável. A gente já ouve, eu ouço falar do BRICS aqui há 20 anos. O que efetivamente fez, né? E depois, assim, são culturas, apesar de terem ideias parecidas, os BRICS, né? São culturas que são muito diferentes. Não acredito que vão conseguir se entender. Essa é a minha forma de pensar, tá? Outro ponto importante sobre a questão que ele fala dos BRICS, né? É o que eu falei, e eu volto a dizer, não defendendo lado nenhum, gente, esquerda, direita, nada a ver. Essa minha análise não tem a ver com ideologias políticas, tá bem? Mas a verdade é que o Trump já deu a entender que ele não compactua com a esquerda e com partidos mais à esquerda, ou com formas de pensar mais à esquerda. Então, o BRICS é um bloco que tenta ser um bloco econômico, né, mais para a esquerda. Então, não acredito que vai ouvir nada, né? Mas, enfim, essencialmente eu acho que é importante nós entendermos que tudo isso que está acontecendo tem muito mais a ver com uma soberania de cada país, de fazer aquilo que precisa ser feito, do que propriamente com questões econômicas mundiais ou com questões políticas mundiais, entendeu? O Trump acredita. Aliás, a verdade é que o Biden e outros presidentes americanos já tinham deportado milhares de pessoas nos seus mandatos, né? O Biden, se eu não me engano, tinha mandado 32 aviões com brasileiros, quer dizer, isso não foi noticiado no Brasil tanto, né, por uma ideologia mais política à esquerda, mas a verdade é que isso acontece com muita frequência. O Portugal não deporta em massa ninguém, não pega um avião, coloca lá os brasileiros algemados, porque não faz sentido, mas provavelmente todos os dias brasileiros que chegam no aeroporto de Lisboa são deportados, mandam para trás, né? Aliás, há um programa que eu gosto muito de assistir, que é um programa sobre aeroportos, né, de vários países do mundo. Ali você consegue ver claramente a quantidade de pessoas que não entram nos países todos os dias, né? Porque não conseguem minimamente ter as condições que eles exigem para a pessoa entrar, seja o mínimo de dinheiro para poder fazer o turismo, ou ter um alojamento válido, ou ter alguém que convide, enfim. Então, esse mimimi, desculpa, da deportação é completamente sem sentido, né? E volto a dizer, se um americano é algemado por cometer um crime, por que um imigrante ilegal que está cometendo um crime também não pode ser algemado? Só porque ele é uma minoria? E eu falo como imigrante, gente, eu sou e serei sempre imigrante em Portugal. Eu não me considero com nenhum estatuto diferenciado por ser imigrante ou por não ser imigrante. Ponto. Eu acho que a lei, a ordem, os direitos e os deveres têm que ser iguais para todos, não é? Então, se um português que comete um crime, né? Aliás, nem precisa cometer um crime grave aqui em Portugal. Se você for pego com álcool, uma taxa alta no sangue, se você atropelar alguém, isso aqui, é muito provável que você vai ser algemado e levado a tribunal. E por que o imigrante que está preso por imigração ilegal não pode ser algemado do aeroporto até o avião, do avião até a saída? Não sei. Eu acho que é muito mimimi. E as pessoas têm que entender que isso é uma coisa muito séria, tá? A imigração é uma coisa muito séria e os países, como eu falei, não tem muito a ver com economia, com o BRICS, tem a ver com soberania. Soberania, ponto. Vamos continuar. São números, os números valem sempre o que valem, é sempre uma forma. André, acha que tem havido alguma discriminação e preconceito nas políticas de deportação nos Estados Unidos? Eu acredito que não. Porque se você for observar, ele também está mandando os colombianos, os mexicanos, os africanos. O que nós temos que pensar é que existe, de alguma forma, uma forma infantil de se pensar em imigração, muitas vezes, né? Tudo bem, os direitos humanos, nós temos direito a migrar,
etc. Mas os países são Mas soberanos. muitas vezes perante a necessidade e o desespero... Claro. As pessoas... Eu sou imigrante em Portugal há 20 anos e eu defendo a imigração legalizada, feita de forma correta. Mas, eventualmente, a forma como um brasileiro acaba por deixar o seu país e vir ao Brasil não acontece o mesmo com cidadãos da República Democrática do Congo, por exemplo, ou da África subsaariana, em que há problemas com crises climáticas, há guerras com mais de 20 anos e que a imprensa ocidental não fala. Portanto, os contextos e os factos não podem diferir e levar as pessoas a terem atitudes completamente diferentes? Sem dúvida, mas no direito internacional, como citou, todos os países têm asilos, têm formas corretas de você pedir uma forma legal de você entrar no país. Né? Nós não podemos infantilizar as coisas. As pessoas, quando vão a outro país de forma legal, por exemplo, alguém entra aqui, um brasileiro que entra aqui, ele tem 3 meses para ficar em Portugal. Depois ele fecha os olhos e vai ficando aqui. Pronto, ele já está ilegal. Enquanto que se ele pede um documento para estar em Portugal e aquilo está em trâmite, passado 3 meses ele está irregular. São coisas diferentes. Então, eu acho que o grande exemplo dessa nossa conversa aqui é que as pessoas têm que tentar ao máximo fazer as coisas da forma correta. Mas o custo da deportação é justificável em relação aos benefícios económicos que os migrantes podem trazer para os países, por exemplo? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque os países... O Brasil também cresceu muito com a migração europeia, africana e etc. Mas... volto a dizer, o Trump quer dar um exemplo. O Trump, se você for reparar, a posse dele, não sei se você assistiu, a primeira coisa que ele falou, ele podia falar muitas coisas, sobre mais salário, mais emprego, etc. A primeira coisa foi, nós vamos mandar todo mundo embora. Foi a primeira coisa que ele falou. Então ele não vai deixar de cumprir com o povo americano a promessa dele. Nessa parte aqui há 2 pontos que o Vitor colocou de forma muito inteligente. Primeiro ponto, como já tinha falado, a questão da diferença do tipo de migração. Obviamente que alguém que está num contexto de guerra, um contexto horrível, ele está muito mais desesperado, não é, do que, obviamente, alguém que está num país que é mais violento ou que minimamente há condições mínimas de você viver, não é? Por mais que o Brasil esteja complicado, por uma franja da população, é lógico que vai vir muita gente aqui falar, André, não sei do que você está falando, mas se você é uma classe média, média alta no Brasil, você não sente tanto como as pessoas que estão naquela franja dos 14 milhões de, basicamente, desesperados que estão no Brasil. Então essas pessoas estão mais prejudicadas, elas sentem bastante o que eu estou falando, né? E quando eu morava no Brasil também não sentia, não estou dizendo que eu sentia, atenção. Mas a gente não pode deixar de ver que o que ele comentou faz muito sentido, o que o Vitor falou, que é alguém que vem num país de guerra, logicamente, está mais desesperado, não é? E a gente também não pode fazer essas comparações. Mas como eu falei, também um país que tem 70 mil homicídios por ano não deixa de ser uma guerra silenciosa, né? E um outro ponto também que ele colocou muito bem foi a questão dos imigrantes estarem realmente contribuindo para aquela sociedade e que não faria sentido, ou seja, o que faria sentido era os Estados Unidos falassem muito bem, você está contribuindo, a gente vai tentar organizar aqui, vamos tentar rever os casos, quem é que realmente... Por exemplo, imagina, é que não seria fácil fazer isso, vamos lá, vamos ver, né? Seria meio complicado, que é fazer um levantamento, quem está trabalhando, está lá há 10 anos, então sempre trabalhou, nunca teve um problema com a polícia, está contribuindo para a segurança social lá do país, no caso aqui, por exemplo, Portugal. Ok, vamos rever esses casos, vamos legalizar essas pessoas e aqueles que estão presos, que tiveram problema com a polícia, vão todos embora. Isso seria o ideal, gente, logicamente, porque a pergunta do Vitor foi muito inteligente, que é o custo de você mandar pessoas que estão contribuindo versus a imagem que ele quer gerar da deportação, não é pior? Lógico que é. Aliás, aconteceu com o Brexit, né, quando fechou aqui, a Inglaterra saiu, né? Vocês não sei se acompanharam, mas houve um período de tempo aqui que várias áreas profissionais não tinham pessoas para trabalhar, entendeu? Não sei, nem sei se isso já se resolveu, você que mora aí em Londres pode me dizer, tá? Mas isso vai ser um custo que provavelmente o Trump vai pagar por essa situação, entendeu? Porque os países precisam de imigração, gente, isso é fato, precisam, entende? O Portugal precisa de imigrante, mas
a gente não quer aqui, quando digo gente, porque também moro aqui há 20 anos, né? Nós não queremos pessoas ilegais. A ilegalidade é complicada, como eu digo sempre, para os dois lados. Para quem está aqui ilegal, porque tem os seus direitos mais complicados, ou seja, mais resumidos, mais difíceis, né? Então, no fundo não tem direito quase nenhum, né? E o país que está recebendo pessoas ilegais também é complicado porque não tem controle, né? É muito fácil a gente falar assim, coitadinhos dos imigrantes ilegais, tal, porque tem muita gente boa que está tentando fazer sua vida, mas também está ilegal, nós sabemos disso. Mas é verdade que também nesse meio tempo tem muitos criminosos, tem muita gente que se aproveita dessa situação para fazer coisas que não deve, né? Então é muito complicado. Se acontece qualquer tragédia aqui em Portugal, em que a gente acaba por se saber que quem causou aquela tragédia, sei lá, matar pessoas aqui, whatever, não sei o quê, foi um imigrante ilegal, acaba gerando muito mais comoção e muito mais raiva, porque obviamente a pergunta que fica, mas por que estava ilegal, né? Por que o país permitiu que essa pessoa estava ilegal? Porque provavelmente se ela não estivesse aqui não tinha acontecido isso, sabe? Então essa história dos direitos humanos, sim, óbvio, mas choca assim tanto uma pessoa algemada? Não sei, eu acho que aqui a questão dos direitos humanos é as pessoas que foram pegas, esquece Estados Unidos, qualquer país, né? Até porque houve um convidado que comentou, acho que foi o Sr. Carlos lá de Angola, se eu não me engano, ou Moçambique, que ele falou que, por exemplo, Angola também deporta pessoas de outros países da África. Então a deportação é uma coisa que acontece nos países, né? A deportação ela tem que ser feita de forma humana, né? Você põe as pessoas num carro ou num avião, tem lá comida, tem um banheiro, entregam elas no país e está feito. Não pode haver violência, não pode haver tortura, não pode haver nada disso. Agora, algemar essas pessoas que saem daquele país no estatuto de criminoso porque cometeram um crime, ponto. E a polícia não sabe o que pode acontecer nesse caminho. Eu, sinceramente, não acho que isso deveria ser um choque. Tá? É uma questão de segurança para as pessoas que estão... teve até um comentário no meu Instagram, se você for ver sobre uma parte desse vídeo, que está lá uma pessoa que deve ser até piloto de avião, que ele fala, se eu fosse piloto desse avião, eu ficaria muito mais tranquilo de saber que todas as pessoas que estão ali estão algemadas. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado para não permitir exageros, né? Coisas desumanas, mas também temos que ter cuidado para não infantilizar as ações que são feitas pela justiça, pela polícia, porque elas são necessárias às vezes, né? E foi isso, foi a minha participação. Põe aqui embaixo os seus comentários, o que é que você achou, tá? Volto a repetir, veja a matéria toda, todo o programa. Lembrando que esse programa é muito bacana, acontece toda quarta-feira na RTP África. A RTP África passa em várias partes do mundo pelo canal fechado. Quarta-feira às 10 da manhã, horário de Portugal, tá? Inclusive, se você está em Portugal, você pode até participar, como vocês viram, tem um telefone para você participar. E mais uma vez agradeço toda a RTP, a equipe do Vitor e o Vitor também pela participação. Espero voltar lá, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa aqui embaixo seu comentário e nos encontramos então aí no próximo vídeo. Um abraço, obrigado, valeu!